Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Espiritismo.net, a mais um encontrozinho aqui da noite. Então pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo, ao nosso tema da noite, vamos fazer uma oração? Bora lá! Então, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, pessoal, o nosso tema de hoje é sobre a parábola do filho pródigo. Mas antes de eu começar a contar, pra gente relembrar, a palavra do filho pródigo, eu vou falar o significado da palavra pródigo, que eu não sabia. Pródigo significa o quê? Significa aquela pessoa que gasta demais, que é esbanjador. Então, esse significado, assim, eu vou muito aprofundar, o que é pródigo e tal. Mas isso é o significado assim, principal, é o significado. Aquela pessoa que gasta demais. Agora, vamos lá, que eu vou contar a historinha para vocês, a parábola. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos abastecer porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Fazei-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e abarcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, por este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e então não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, basta-lhes o bezerro, matas-lhe o bezerro cevado. E ele disse ao filho: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos por este teu irmão, estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e se achou. Então, pessoal, essa é a parábola, do filho pródigo. As principais, as ideias principais que essa parábola quer nos passar é do amor de Deus, do amor de Deus
por nós e o perdão, mas principalmente perdão. Ali na hora, ali na parábola, o filho mais novo, ele se toca que ali ele agiu mal. E né, que ele estava ali sofrendo por uma ação errada que ele fez. Então ele se arrependeu e foi buscar a ajuda do pai, né, pedir perdão a ele. E o seu pai, com todo amor, perdoou ele, né, com toda a compaixão. E assim é com a gente, né, quando vemos que fazemos algo errado e a gente se arrepende, pede perdão a Deus, e com todo o amor dele, ele nos perdoa. Na verdade, Deus nem se ofende, né, pelo que a gente fez, né, pelas coisas erradas que fizemos. Ele só fica triste, né, porque vê que seus filhos, né, estão numa situação ruim, né. E na parte de que ele nem se ofende, ele só fica triste, né. Um exemplo é quando a gente reclama até de alguma coisa, assim, quando a gente está reclamando, a gente está reclamando da nossa vida para Deus, da vida que Ele deu pra gente. Nós estamos sendo ingratos, né? Porque a gente só evolui, né, nossa evolução moral, com as provas que Ele nos dá, né? E então é isso. E essa é a principal ideia que a parábola quer nos passar, né? Que é sobre o perdão. Mas também passa a ideia da lei da causalidade. O que é a lei da causalidade? É a lei de ação e reação, né? Que nem tem aquele ditado, tudo que você vai colher, você vai plantar, né? Ali o filho praticou uma ação que foi gastar todo o seu dinheiro de uma vez só. E depois, lá na frente, né, ele precisou do dinheiro e não tinha, porque ele já tinha gastado tudo antes, né? Como aquela terra ali ele estava passando fome, né? Teve uma grande época de fome, e ele não teve dinheiro para comprar, né, a comida, então ele, né, ficou ali passando fome. E é aí que vem a outra ideia que a parábola quer nos passar, a nossa evolução moral, que é errando que se aprende. A gente fez uma coisa que não deu certo, a gente não vai mais fazer, né? É que nem tipo a gente colocar o dedo na tomada, a gente levou um choque, a gente já sabe que ali dá choque, então a gente não vai continuar. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho nessa parábola. Então, eu separei alguns pontos principais assim, né? O primeiro ponto retrata quem é esse pai, né? Quem é o pai que está ali retratando na parábola? É o pai de família, que é Deus, né? Deus, nosso pai. E o filho mais novo representa nós, né? Nós, seres humanos, filhos de Deus, que não temos ainda a experiência da vida. Então, a parábola destaca o amor divino, né? Que é Deus, com os descasos dos nossos corações, né? Da nossa ignorância. E agora vem o segundo ponto, que é por que o lugar distante, né? Foi citado na parábola. Esse lugar distante, ele representa também nós, humanos, né, filhos de Deus, quando nos afastamos do nosso Pai, de Deus, dos seus conselhos e vamos para um caminho errado, que são os vícios, né, que são os nossos vícios, os nossos maus hábitos. Por exemplo, quando bebemos escondidos dos nossos pais, que é errado, e também quando a gente mente, né, quando a gente estamos mentindo. O terceiro ponto o que podemos entender por essa fome? Essa fome que foi, né, que a população ali, ela sofreu, né, esse tempo, né, aquela época ali. Significa consequência de termos nos afastados de Deus, da sua proteção, que quando nós caímos em lugares errados, né, lugares ruins, né, do mal, e aí quando a gente cai, né, nessas tentações de vícios, né, de maus hábitos, a gente sofre. A gente sofre porque não é uma boa companhia que estamos ali, né, num lugar errado. O quarto ponto é como interpretar esse caindo em si, né? O que significa esse caindo em si? Significa o nosso arrependimento. Quando notamos que nós erramos, puxa, eu errei mesmo. E aí, que nem ali na parábola, ele percebe que se ele estivesse no pai, né, ele não estaria passando por aquilo, por isso que ele voltou. Aí é onde entra o quinto ponto, que é levantar-me-ei e irei ter com meu pai, que é quando a gente resolve ir em busca de Deus, que é quando a gente se aproxima novamente dele e do bom caminho, que a gente sai da nossa ociosidade para a ação do bem, que
quando a gente errou, e aí a gente assume que errou, e aí a gente, né, a gente se aproxima de novo de Deus, a gente vai estar indo para um bom caminho, né? A gente faz a oração, ali no caso da parábola, ele mostra ele voltando para casa do pai. Mas, né, nós, aqui a gente faz uma oração, que a gente já vai estar se aproximando de, né, uma oração verdadeira, sabe, do coração, né? Que a gente vai estar se aproximando de Deus, né, dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda. E o sexto ponto, que foi o quê? Foi a compaixão do pai. Ele não esperou que o filho ele se explicasse, né? Pedisse, por favor, né? E ele teve a compaixão do filho que voltou ao lar. O pai ele percebeu toda a dor que o filho tinha passado. Ele percebeu que ele estava realmente arrependido. Dava para ver que ele estava realmente arrependido. O que o pai fez? Ele acolheu ele. Ele estava ali de braços abertos. E tem uma passagem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso, que é no capítulo Honrar teu pai e tua mãe. Eu vou ler um trechinho aqui bem rapidinho que fala sobre isso. É aqui, é aqui na minha... Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta do arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. Então ele já fala até aqui o filho pródigo, né? Que se lança aos seus pés. Então, um dia a gente já vai estar cansado, né, de sofrer, que a gente vai perceber que a gente fez alguma coisa errada, nossa, eu errei mesmo. E é onde a gente vai estar cansado de sofrer, que a gente vai pedir pelo amor de Deus, para Deus, Jesus, nos ajudar. E eles vão estar sempre de portas abertas, de braços abertos, para nos ajudar, né, porque eles são os nossos amigos. Essa foi a compaixão do Pai. E o sétimo ponto é o que significa a túnica, o anel e as sandálias. A túnica, ela representa a recompensa do perdão. O anel era um sinal de distinção naquela época, né? E as sandálias, né, os calçados, indicavam um homem livre, né? Porque antigamente os escravos andavam descalços, então para diferenciar, usavam os calçados. E o oitavo ponto e último é a censura do outro filho, que é o outro filho, é o irmão mais velho, né? Que ele foi egoísta e ele lastimou também o dever cumprido, né? Porque ele não gastou os bens, nem abandonou o lar. Porém, ele gastou a oportunidade de perdoar e de demonstrar o amor ao pai e ao irmão mais novo, né? A sua atitude, né? Ele foi grosseira a atitude dele, porque isso demonstra que ele, né, o irmão mais velho, era o mais pródigo. Por quê? Por gostar, né? Lembra o significado de pródigo? Aquele que gasta demais, né? Então, ele gastou a oportunidade de demonstrar o seu amor, a sua misericórdia e o perdão, né? A sua falta de amor. Então, pessoal, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, está falando um pouquinho sobre a misericórdia, né? O perdão, né? Eu vou dar uma lidinha, mas é só um trechozinho pequenininho, um parágrafozinho. É porque, como ele é muito grande, se vocês quiserem se aprofundar, vão lá que é bem interessante. Mas também, para não ficar muito grande, eu vou ler só essa partezinha também, porque é a mais chamativa aqui. Infelizes daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, ou será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão às suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar o irmão, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Aqui, lembra que o irmão mais velho ele não quis perdoar o irmão mais novo, né? Então, sobressai isso, né? Que nem tá falando aqui, com que direito, né, pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa, né? A gente ainda vê o erro naquela pessoa, a gente não perdoa ele, né? Porque se a pessoa tá arrependida, né? Porque assim, a gente sempre, todo mundo aqui já fez o Pai Nosso, né? E tem aquela parte, Senhor, perdoe as nossas ofensas como perdoamos a quem nos tem ofendido.
como é que a gente não vai perdoar o outro se a gente está pedindo para Deus nos perdoar, né? Tá no oração do Pai Nosso, né? A gente sempre fala isso. Então, como é que a gente quer, né? A gente tem aí também liga com aquele lá, não fazer com os outros o que você não queira que faça com você. Então, tudo que tu fizer para o outro, né, é o que você queira que faça com você. Lembra, gente, que eu falei pra vocês que o irmão representava nós, né? Era o primeiro ponto que deu que quem era o pai, né? Era Deus e os irmãos eram nós, né? Seres humanos que representam a humanidade, que ainda a gente não tem a experiência da vida e a gente não tem, né? Então a gente ainda tem nossos defeitos. Agora, no livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o maior obstáculo ao processo? São o orgulho e o egoísmo. Eu acho que... São o orgulho e o egoísmo, né? E ali o irmão mais velho, o que principalmente predominou ali nele foi o orgulho, né? Porque ele se sentiu superior ao irmão mais novo, porque ele nunca abandonou o lar, ele sempre fez o trabalho direitinho na casa ali do pai, e o outro mais novo não, ele pegou, né, pegou aquela parte dele e foi lá, né, e abandonou o pai, e tipo, aí o irmão mais velho, né, orgulhoso, ele não quis perdoar ele, né. E agora a questão 919. Kardec então pergunta, né, qual é o meio de destruir o egoísmo? Como a resposta é um pouco grande, eu vou ler só aqui o negócio principal. Ó, através da caridade e da fraternidade, de eles pensarem menos em si mesmo. E lá agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, é tudo junto, é tudo intercalado, ó. Ele fala sobre a caridade material e a caridade moral, ó. A caridade moral é não o que, né? É o que? Suportarmos uns aos outros através da paciência, da tolerância, da perdão das ofensas, da indulgência, coisa que o irmão mais velho, ele não foi, né, com o irmão mais novo. E ainda no Evangelho, ó, o Espírito Protetor José nos diz, a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Ó, e ainda Paulo nos diz, rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Ó, então o significado da indulgência é isso, ó, que uma pessoa indulgente, ela não vê os defeitos do outro, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los, certo? Então ali, né, os irmãos mais velhos, que cabe também em nós, né? A gente tentar ser indulgente, né, com os defeitos alheios, porque todos nós temos defeitos, tanto que pelo menos eu, né, tirando por mim, toda noite eu faço a oração do Pai Nosso, e aí a gente sempre pede, né, para que Deus perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né, a quem nos tem ofendido, né, porque que é um defeito da pessoa, né, alguma coisa ali que ofendeu a gente aqui, né, então a gente tem que ser indulgentes, e tipo, se a gente vê um defeito do outro, a gente perdoar, porque a gente também tem defeitos, né? É impossível, se a gente ainda tá aqui, né, no planeta Terra, né, que é de provas e expiações, a gente ainda tem, ó, muitos defeitos, né? Ó, então vamos lá. Ó, e vós podeis ver que o irmão mais novo, né, o velho estava cheio de rancor, que nem o Paulo vos diz, lembra que eu falei que rancor é sempre um sinal de baixeza e de superioridade? E se a gente perceber, né, o irmão mais velho, ele estava cheio de rancor por dentro, né, no coração dele. Por isso o Espírito João nos aconselha, seres indulgentes para faltas alheias, quaisquer que sejam. Está no Evangelho, ó. Não julgues com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco como usastes para com os outros. Vocês viram, né, quantos ensinamentos essa parábola nos ensina, né, pra gente parar pra refletir? Porque se a gente só vê em si, a gente acha que é só o perdão, né, mas olha que envolve até a caridade, né, porque a caridade também, né, é a nossa evolução moral. A gente perdoar envolve
a nossa evolução moral também. Ó, então a gente tem que ser pacientes, tolerantes, né? A gente perdoar as pessoas, que é o que mais chama atenção aqui, e sermos indulgentes. Então, pessoal, a moral disso tudo é que a gente sempre pode confiar em Deus, porque Ele sempre vai estar de braços abertos quando nós nos arrependermos, né? Quando a gente sempre precisar dele, Ele sempre vai esperar por nós a cada instante da nossa vida. E agora, já está até aparecendo aí na telinha para vocês, uma mensagem que eu queria encerrar, né? Essa mensagem, né, do nosso estudo. Que é assim, ó, Jesus contou a história do filho pródigo para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para casa. A gente se arrepende e sempre volta para casa, e lá a gente vai ser bem acolhido, né? Porque todos os pais gostam da gente, nos amam e vão querer o nosso bem, mesmo que a gente possa estar errado, eles, né, vão nos consolar, né, e nos proteger, né, que nem Deus, Ele vai sempre estar de portas abertas pra gente, vão sempre nos consolar, né, por mais que a gente esteja errado, porque eles vão nos perdoar, né, por mais que a gente esteja errado, e a gente vai se arrepender, né, que nem tava falando no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente um dia vai cansar, né, o nosso orgulho né, vai ser derrotado, digamos, né, e aí a gente vai voltar para casa. E agora, pessoal, para finalizar de tudo mesmo, uma reflexão para vocês. Primeira, qual dos dois irmãos sentiu mais o amor de Deus? Pensem aí. E última, vocês se sentem como o filho mais velho ou o filho mais novo? Vou deixar essa reflexãozinha aí para vocês pensarem. E agora, para a gente encerrar tudo, vamos fazer uma oração. Então, vamos levar, né, o nosso pensamento a Deus, a Jesus, fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, pessoal, foi isso, o nosso tema de hoje, o nosso bate-papo. Espero que eu possa ter passado, porque vocês possam ter entendido, né, o que eu passei pra vocês. E um beijo pra vocês e até o próximo domingo. Tchau!